bem-vindos a mais uma aula sobre o Sistema Solar. Na aula de hoje, a gente vai entender como a observação das posições do Sol podem ser importantes para que a gente consiga se localizar e como as estrelas conseguem se movimentar ao longo do dia e também ao longo da nossa noite. Então, para começar, vamos entender como que a gente pode se localizar sem utilizar nenhum instrumento, utilizando apenas o nosso corpo. Primeiro, temos que identificar onde o Sol nasce. Depois que identificamos onde o Sol nasce, precisamos identificar onde o Sol se põe. Identificando essas duas informações, nós conseguimos então utilizar o nosso corpo para isso. Com o braço direito, nós vamos apontar para a direção onde o Sol nasce e chamaremos a este lado de leste. Com o braço esquerdo, apontaremos para a região onde o Sol se põe, e a essa região vamos chamar de oeste. À nossa frente, chamamos de norte e as nossas costas podemos chamar de sul. A partir dessas informações, a gente consegue se posicionar em qualquer lugar que estejamos. Continuando, esses nomes que eu falei para vocês agora indicam o que nós chamamos de pontos cardeais. Os pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul, eles são bastante importantes para que a gente consiga se orientar na nossa superfície. Então, ter uma noção sobre esses pontos permite que a gente se localize em qualquer ponto da superfície terrestre, seja uma movimentação terrestre, uma movimentação marítima ou uma movimentação aérea. E é fundamental que a gente entenda todos esses pontos, porque entendendo esses pontos, independente da região que eu estiver, do país que eu estiver, do continente que eu estiver localizado, eu vou conseguir entender em que lugar eu estou exatamente, porque esses quatro pontos cardeais, servem como referência. Continuando, ao longo do dia, a gente pode observar que as sombras nem sempre são iguais. Ou seja, conforme o dia vai passando, as estrelas vão sofrendo um movimento. E esse movimento das estrelas a gente chama de movimento aparente. Ou seja, a Terra a gente sabe que vai estar girando aí junto com os outros planetas, mas o Sol também realiza esse movimento. A gente consegue ver que em alguns momentos a gente recebe mais luz, em outros momentos a gente recebe menos luz. E durante a noite também a gente observa que a iluminação que temos é diferente da iluminação recebida durante o dia. Então essa iluminação também ajuda para que a gente consiga se localizar. Continuando então, a gente vai exercitar um pouquinho do que eu falei para vocês agora. A primeira pergunta diz o seguinte: em qual direção nasce o Sol? Como eu falei para vocês, a gente pode utilizar o braço direito para identificar. Utilizando o braço direito, nós temos o leste. A próxima pergunta que temos aí diz o seguinte: quais são os pontos cardeais? Os pontos cardeais, que são os pontos de referência, são 4. Nós temos leste, oeste, norte e sul. Então é isso. Obrigada pela atenção na aula de hoje e vocês terão mais exercícios na plataforma. Até a próxima aula!